Bom dia, turmas! Hoje a gente vai corrigir a atividade da aula passada, que foram 5 questões sobre aquele texto que falava sobre Estado liberal e Estado de bem-estar social, certo? Então, o texto explicava a diferença entre os dois. Eu passei 5 questões para vocês, pouca gente respondeu. Eu sei que muita gente não está tendo acesso à internet, não está conseguindo acompanhar. Mas quem está conseguindo e está me mandando as respostas, vou só fazer uma observação. Na hora que vocês me mandarem as fotos da atividade de vocês, tenta não mandar a foto deitada. Quando vocês tirarem a foto deitada, inverte ela no celular mesmo para poder enviar ela em pé, porque eu leio a foto no computador e aí na hora que eu tento ler, fica deitado e fica difícil para eu ler. Eu tenho que baixar para poder girar a foto e aí dá mais trabalho. Então, facilitem a minha vida, mandem a foto em pezinha, tá? A qualidade de algumas fotos está ruim, mas como eu leio no computador, dá pra ler, pelo celular fica difícil, então no computador eu consigo enxergar direitinho. Eu li todas as respostas que vocês mandaram, tá? Então, vamos lá. Vou responder e comentar as questões. E aí vocês assistam o vídeo até o final, para vocês poderem entender se o que vocês responderam está certo ou está errado. Por quê? Porque igualzinho ao que eu respondi, não vai ficar porque a gente não responde igual. Mas pela explicação você consegue perceber se o que você respondeu está certo ou está errado, beleza? Aí no final eu vou deixar o textinho com as respostas para vocês. Minha letra continua feia, mas dá para entender, então eu vou deixar a foto com as respostas e aí vocês podem copiar aquelas que vocês erraram, beleza? Vamos lá. Primeira pergunta: o que são o estado de bem-estar social e o estado liberal? As duas expressões definem formas diferentes de compreender a maneira correta de atuação do Estado. Dessa forma, cada uma delas apresenta um modelo diferente de administração pública. O estado de bem-estar social defende um maior comprometimento dos governantes em fornecer condições de vida dignas para a população, garantindo acesso à saúde, educação, saneamento, assistência social, dentre outros benefícios sociais, sem que o cidadão seja responsável sozinho por essas despesas. No Estado liberal, a atuação do Estado é reduzida e os auxílios à população não são garantidos. Então, o que a gente tem aqui? Visões diferentes de como deve ser a atuação do Estado. Se o Estado ele deve interferir mais na vida social e econômica ou se ele deve interferir menos. O estado de bem-estar social defende que o Estado interfira mais, ou seja, atue mais, ofereça mais benefícios para a população, tenha leis mais rígidas, né? Então existe uma intervenção maior do Estado na vida social e econômica. Eu falei aqui de benefícios, de assistência social, mas a gente também está falando de legislação, né? Legislação não só com relação às questões trabalhistas ou de liberdades individuais, mas também legislação ambiental, que limita a exploração e a poluição ambiental, que limita, por exemplo, o uso de agrotóxicos na agricultura, né? Tudo isso é o Estado que regula. Então, no estado de bem-estar social, o Estado ele é mais atuante, ele restringe mais, ele tem leis mais rígidas, que vão interferir na economia e na vida social. No Estado liberal, a ideia é que o Estado ele é menor, ele atua menos, então ele tem leis mais flexíveis, ou seja, menos regras, né? Ele interfere menos na vida econômica e social. No Estado liberal, as leis trabalhistas elas são mais flexíveis, as leis econômicas, né, as leis que regulam a economia, elas são mais flexíveis, então elas permitem maior exploração, elas dão mais liberdade para a classe burguesa, né, de atuar em prol dos seus próprios lucros. Então, o Estado liberal ele é um Estado que ele é pensado pela burguesia para os benefícios da burguesia, né, dos proprietários das grandes empresas, dos empregadores, que é a classe dominante no sistema capitalista, como a gente já estudou aqui.
Questão de número 2. Em que contexto histórico cada um deles ganhou mais força? Então, como eu disse, né, o Estado liberal, ele tem essa origem na burguesia, na ascensão do capitalismo, na ideia dessa classe social de garantir formas mais fáceis de conseguir lucro. Então, o Estado liberal, ele surge com a ascensão da burguesia, né? E ele ganha força muito grande no começo do século XX e ele vai se estender até ali a década de 1930, né? No final de 1920, quando tem a crise de 1929, onde a economia quebra e a população precisa do auxílio do Estado. Então, vou ler aqui a resposta. É possível dizer que o modelo liberal do Estado foi predominante entre o início do século XX e a Primeira Guerra Mundial, seguida pela crise de 1929. Com a necessidade de amenizar as consequências da crise de 29 e também da Segunda Guerra, muitos países adotaram modelos mais socialmente comprometidos, segundo os postulados de Keynes. Essa predominância do estado de bem-estar social passa a perder força no final dos anos de 1980 e com o crescimento do neoliberalismo na década de 90. Então, com a crise de 29, com os problemas trazidos também pela Segunda Guerra Mundial, né, a gente tem o quê? Uma visão de que é necessário que o Estado interfira na economia, interfira na vida social, porque as pessoas, senão, elas não vão conseguir sair dessa situação de calamidade. Então, com essas crises aí, se fortalece, né, as ideias de Keynes, John Keynes, que propõe essa visão de estado de bem-estar social, onde o Estado se torna mais responsável pelo bem-estar das pessoas, por fornecer serviços, que o próprio Estado arca com esses serviços, e também de atuar de forma mais rígida na economia, tentando controlar, tentando auxiliar e impedir que ela entre em crise. E aí, esse estado de bem-estar social, ele fica predominante na maioria dos países durante um bom tempo, até que no final dos anos 80, início dos anos 90, surge, principalmente na Inglaterra, com o governo da Margaret Thatcher, a ideia do neoliberalismo, ou seja, de que o Estado deve ser menos responsável pela interferência na economia e na vida social, nas leis trabalhistas. Então, o neoliberalismo, ele vem com essa ideia de que é necessário reduzir a atuação do Estado para que ela seja feita, né, a intervenção do Estado seja feita apenas quando necessário. Então, aí a partir da década de 90 e principalmente, né, nesse contexto pós-Guerra Fria, onde essa competição entre o modelo capitalista e o modelo socialista, ela acaba mostrando que o capitalismo ele se torna mais forte. Então, nesse contexto aí, o neoliberalismo surge como uma resposta, mostrando que esse é o caminho para a economia mundial. Então, a partir dos anos de 1990, existe então aí uma diminuição dessa tendência a um estado de bem-estar social nos governos dos diferentes países do globo, certo? Muito bem. Pergunta de número 3. Aponte duas diferenças entre um e outro. Eu escolhi duas coisas para comentar. Uma, as leis trabalhistas, como elas funcionam no Estado liberal e como elas funcionam no Estado de bem-estar social, e a outra sobre saúde pública, tá? Então vamos lá. No Estado de bem-estar social, a regulação das relações de trabalho é mais forte. Assim, as leis trabalhistas protegem os trabalhadores da exploração excessiva por parte dos empregadores. No Estado liberal, existe uma maior flexibilização das leis trabalhistas, diminuindo os direitos dos trabalhadores e também os limites da exploração. Assim, a exploração aumenta, beneficiando os empregadores. O que eu estou dizendo aqui? Que no estado de bem-estar social, as leis trabalhistas, elas limitam, elas não deixam o empregador explorar tanto o trabalhador, porque
a exploração sempre vai existir se a gente pensar de uma forma crítica o sistema capitalista. Porém, as leis trabalhistas, elas dão direitos aos trabalhadores para que eles não sejam tão explorados assim pelos empregadores, certo? Já no Estado liberal, as leis trabalhistas elas são mais flexíveis. O que isso quer dizer? O trabalhador ele perde direitos e isso faz com que a exploração do seu trabalho aumente. Então, essa é uma das diferenças entre o Estado de bem-estar social e o Estado liberal. No Estado liberal, as leis trabalhistas elas são flexibilizadas para facilitar a exploração e aí a classe burguesa ela sai ganhando porque ela consegue lucrar mais, explorando mais a classe trabalhadora, porque a classe trabalhadora fica com menos direitos. No Estado de bem-estar social, a classe trabalhadora tem mais direitos que são garantidos pelas leis trabalhistas que são mais rígidas. E aí a outra característica que eu peguei para diferenciar os dois foi a saúde pública, né? A saúde pública e gratuita também é uma característica do Estado de bem-estar social. No Estado liberal, a saúde é privatizada, ou seja, é responsabilidade do cidadão pagar por ela. No Brasil, a gente tem o Sistema Único de Saúde, que mesmo tendo muitos problemas, ele é gratuito, né? Então, no Brasil, a gente ainda tem direito à saúde pública. Porém, existem muitas ideias hoje e projetos de leis para privatizar o Sistema Único de Saúde. O que significa privatizar? Não vai ter mais sistema público de saúde. A saúde ela vai ser administrada por empresas. O Estado vai vender o Sistema Único de Saúde para empresas. E aí a população, para ter acesso aos serviços de saúde, ela vai precisar pagar por eles. Aí você vai dizer assim, como assim? Todo mundo vai ter que pagar? Sim, todo mundo vai ter que pagar. Nos Estados Unidos, por exemplo, não existe saúde pública. Se você não tem dinheiro para pagar por um atendimento médico, você não tem esse atendimento médico. Então, qual é a justificativa que dão? O Sistema Único de Saúde ele tem problemas, ele em muitas situações ele é insuficiente. Só que o problema é que se você, ao invés de melhorar o Sistema Único de Saúde, você acabar com ele, você vai prejudicar toda uma parte da população que não tem condição de pagar por atendimento médico, né? E aí, essa é uma das diferenças entre o Estado liberal e o Estado de bem-estar social. No Estado de bem-estar social, a saúde ela é pública e ela é de acesso a todos. No Estado liberal, você só tem acesso se você pagar, porque a saúde ela é uma mercadoria. Então, essa é uma das diferenças também que eu elenquei aqui. E aí, as duas últimas perguntas, elas são perguntas que a resposta ela é pessoal, porque é a opinião de vocês, tá? Então não tem resposta correta ou errada, mas eu vou comentar aqui apenas para vocês terem uma ideia, falando da minha opinião, não precisa ser igual a de vocês, certo? Então vamos lá. A questão número 4, qual é a sua opinião a respeito dos dois modelos? Como você já deve ter percebido, né, eu prefiro o Estado de bem-estar social, porque eu acredito que é um modelo que protege mais as parcelas mais vulneráveis da população, né, a classe trabalhadora, as pessoas mais pobres. Ele dá mais auxílio, dá mais direitos. Eu sou pobre, eu cresci estudando em escola pública, me consultando no SUS, e eu penso muito nessa coisa da saúde, sabe? Tipo, quando eu era criança, várias vezes eu precisei de atendimento médico e eu sei que minha família não tinha condição de pagar por ele. E se não tivesse atendimento público, eu ficaria doente. Então, e eu falo isso, mas é uma realidade de muitas pessoas, né? Então, outras coisas também, eu fiz atividade física gratuita em centros esportivos públicos, tudo isso que eu não teria acesso se a gente estivesse num estado excessivamente liberal, onde tudo isso tem que ser pago, porque eu sei que minha família não teria condição de pagar por isso. Então, eu acho que o estado de bem-estar social, ele protege mais a classe trabalhadora, as pessoas que não têm condição financeira de pagar por tudo, né? E quando eu digo pagar por tudo, a gente não está falando de celular, de reformar a casa, de comprar carro. A gente está falando de coisas básicas. A gente está falando de situações como as quais eu já vi na minha própria família, né? De ter dificuldade da gente ir para a escola porque tinha que pagar passagem para a gente ir para a escola. Então, se não tem direito do estudante, não tem direito
de transporte público gratuito, às vezes a escola pode ser pública, mas se você não tem direito de ir até lá de graça, você não consegue. Então, muitas coisas que a gente tem de forma gratuita, elas são absolutamente necessárias, porque senão tem muita gente que não consegue nem estudar, né? Eu estudei numa escola em que ela era pública, mas para eu estudar lá, eu tinha que comprar o uniforme, eu tinha que comprar os livros. No começo do ano, enquanto eu não tinha carteirinha para andar de graça no ônibus, eu tinha que pagar a passagem. Então, tudo isso era um custo muito alto que a minha família não tinha como arcar. Eu precisei de ajuda de outras pessoas, né? Então, imagina se eu ainda tivesse que pagar por essa escola, se eu ainda tivesse que pagar para ir no médico. Tipo, não, acho que eu não ia nem conseguir terminar o ensino médio. Então eu acho que a população mais pobre, ela precisa de algumas garantias, porque senão a gente não consegue ter o mínimo de qualidade de vida e acesso, né, a determinadas coisas que são importantes. E no Estado liberal, eu entendo que essa liberdade toda ela é uma liberdade de exploração de uma classe mais rica, né? Então eu acho que o Estado liberal ele beneficia muito mais a camada mais rica da sociedade, que eu não faço parte, por isso eu acho que o Estado liberal não é muito legal, porque não me beneficia, certo? Questão de número 5. No Brasil, você acha que o governo federal atual se aproxima mais do estado de bem-estar social ou do liberal? Quando a gente fala de governo federal, a gente não está falando só do executivo, né? A gente também está falando do legislativo, do judiciário, mas assim, se você pensar que há poucos dias, né, o governo, na figura do presidente da República, tenta reduzir um auxílio emergencial como de R$600 que as pessoas estão recebendo, né, eu vejo que em várias atitudes, né, o presidente da República ele demonstra que ele tende para um lado liberal, onde a ideia é que é cada um por si, cada um tem que decidir, cada um tem que fazer o que quer, e cada um tem que arcar com determinadas despesas. Enquanto que a gente precisou que o Senado apresentasse um projeto de lei para ter um auxílio emergencial, não foi o presidente da República, né? E agora o presidente da República ainda tenta reduzir esse auxílio. Isso é só um exemplo, né? Onde a gente vê que existe uma ideia de que é cada um por si, que o Estado não tem que arcar com essas garantias de existência mesmo, de vida, porque a gente está passando por um momento muito tenso, né, onde muitas pessoas estão passando necessidade mais do que até já passam e estão sendo colocadas em risco de morte. Além disso, enfim, várias coisas, né, presentes naquela última notícia sobre aquela entrevista que vazou, né? Muita coisa, aquela reunião que vazou, muita coisa tensa, assim, que a gente vê que tende para esse lado liberal, né? Essa ideia de que todo mundo tem que se armar, a segurança do indivíduo, ela acaba saindo da responsabilidade do Estado e entra na responsabilidade do próprio indivíduo. Quer dizer, eu não quero comprar uma arma para eu me defender. Eu quero ter segurança pública, eu quero que o Estado garanta a minha segurança, né? Então, eu acho que as atitudes que a gente percebe no presidente da República são atitudes que tendem a um Estado liberal, sim, infelizmente, certo? Mas isso é a minha opinião, vocês não precisam concordar não, viu, meu povo? Questão 4 e 5 são questões pessoais. O restante vocês vejam aí se vocês responderam parecido, se está no mesmo caminho, se foi certo, tá bom? Na próxima aula a gente continua com outro assunto. Um beijão pra vocês, vamos torcer para que esse momento de isolamento acabe, que a gente possa voltar para as nossas atividades normais, tá bom? Um beijão, tudo de bom!